Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martins e hoje eu vou comentar aqui a respeito sobre a importância da Fraternidade São Pio X. Bom, a Fraternidade São Pio X é uma obra aí criada pelo Dom Marcel Lefebvre, que foi um homem santo, a meu ver, e que creio que um dia será reconhecido como tal e, portanto, será canonizado. E, com efeito, graças às obras de Dom Lefebvre, hoje temos aí com uma grande representatividade a tradição católica, a legítima tradição católica que foi esquecida e abandonada aí por intermédio do ímpio, maldito Concílio Vaticano II, promulgado aí por estes papas conciliares, a saber, João XXIII, Paulo VI, e que seus técnicos que aplicaram muito bem esse concílio, a saber, o João Paulo II, o Bento XVI e agora o Francisco. E graças a Dom Lefebvre, graças à sua virtude, à sua sabedoria, à sua inteligência, o seu trabalho, o seu amor, sua caridade, temos hoje a Fraternidade São Pio X, que é como se fosse análogo aos mosteiros nos tempos em que o outrora Supremo Império Romano Pagão estava sendo destruído, na verdade já havia sido destruído pelos bárbaros, e com efeito criava-se esses mosteiros que criava verdadeiros homens virtuosos, homens santos, em especial aí os mosteiros de São Bento, os beneditinos, que foram precursores da civilização católica, da civilização realmente ocidental, onde dentro desses mosteiros se praticava as virtudes e também guardava-se a sã doutrina católica de sempre, assim como também guardava a sabedoria que fora aprendida ao longo dos séculos, também vindo dos pagãos. Ademais, os monges, sejam os ocidentais e orientais, trabalhavam arduamente para conservar os escritos antigos que estavam com perigo de serem destruídos pela barbárie que atacou a Europa. Não só a Europa, mas também outras regiões. Realmente a barbárie, com a queda do Império Romano Ocidental, ela se alastrou por regiões incríveis, como a própria questão da Europa, o próprio norte da África, regiões do Oriente Médio. Realmente foi uma barbárie generalizada com a queda do Império Romano Ocidental, conquanto que tenha mantido lá o Império Romano Oriental, que já era muito problemático, mesmo naquele período, e que vai ser destruído lá definitivamente lá em 1453, lá, com a queda de Constantinopla pelas mãos dos muçulmanos. Todavia, o fato é que hoje a Fraternidade São Pio X ela é análoga a esses mosteiros que eram verdadeiras ilhas de santidade. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que todo mundo que frequenta a Fraternidade São Pio X são santos. É óbvio que todos nós somos pecadores, cada um de nós temos os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas imperfeições e, sobretudo, os nossos pecados. E alguns, né, como de praxe, acabamos que pecamos, né, seja venialmente ou mortalmente, e, portanto, realmente existem os pecadores que estão dentro desses lugares. No entanto, a Fraternidade São Pio X, a instituição, ela é um legado de um homem santo. E graças a Deus, que a providência divina colocou este grande homem, a saber, Dom Marcel Lefebvre, que tenho grande estima e que eu chamo de doutor da caridade, porque a sua obra pode ser descrita como amor, como caridade, porque não existe maior caridade que levar a verdade ao próximo, e a verdade é justamente conservar e transmitir a sã doutrina católica. E este bispo maravilhoso, santo, fez isso com êxito, de tal modo que esses ímpios, esses modernistas, levaram este santo homem ao martírio incruento, com aquela iníqua e inválida excomunhão aprovada lá pelo Papa modernista João Paulo II. E, no entanto, ainda assim, por amor
por fidelidade a Deus, a Cristo. Dom Lefebvre, junto também, não esqueçamos deste grande homem que também foi Dom Antônio Castro Maier, que desgraçadamente seu legado foi deixado de lado pela administração apostólica, que hoje é chefiada por Dom Rifan, que se vendeu ao modernismo e que também nos deixa uma amostra de que, de fato, era necessário que ocorresse essa apostasia, esse abandono da tradição por conta dessa administração apostólica, que, conquanto possa sim ter padres com boas intenções lá, no entanto, são homens que aderiram à heresia modernista por puro respeito humano e que, de fato, este ocorrer dos fatos nos mostra que era do desejo de Deus que a obra de Dom Antônio Castro Maier padecesse nas mãos desses hereges, porque é da vontade de Deus que a fraternidade de São Pio X fosse o horizonte dentro dessa crise. E conquanto tenhamos sofrido muito ao longo dessas décadas de modernismo, a fraternidade de São Pio X, embora seu fundador, seu promulgador, sua mente suprema, que foi Dom Lefebvre, faleceu e deixou o seu legado em continuidade, graças à sagração dos 4 bispos, a saber, Dom Feley, Dom Galareta, Dom Williamson e Dom Tissier. E que, por fatores adversos, ocorreu ali uma certa separação, né, de Dom Williamson, que acabou por criar a resistência. O fato é que a fraternidade de São Pio X é de suma importância hoje. Dirão alguns, mas teve o bispo lá do não sei o que da onde, o bispo lá daquele país lá que não sei o que ele também resistiu e que pode até resistido, tido os seus méritos, suas virtudes, todavia não chega ao nível de influência e de mérito público que teve Dom Lefebvre. O fato é que a missa tridentina ela se conservou muito graças a seu legado, do mesmo modo que ele, com o seu legado, nas suas virtudes, transmitiu esse legado lá para esses bispos continuarem a sua obra por meio da Fraternidade de São Pio X, sagrando novos padres, instruindo esses padres numa boa teologia, numa boa filosofia, a saber, a teologia e filosofia escolásticas, que é baseado, obviamente, no aristotelismo tomismo, tendo por mestre Santo Tomás, e que a formação destes homens é baseado nessa teologia, que é a teologia e é a filosofia por antonomasia, aderida aí pela Santa Igreja. Sim, a filosofia também, porque lembremos-nos que as teses tomistas também foram aprovadas e promulgadas aí pelo Papa. E, de fato, não só no tocante à teologia devemos seguir Santo Tomás, como também em filosofia. Ele é o mestre. E estes padres que se dedicam ao estudo durante vários anos de suas vidas são formados nessa formação tomista. Dom Lefebvre foi um gigante, foi um homem de uma estatura monumental. É impressionante o nível de virtude que este homem teve, o nível de desolação que este homem teve de passar, as dores. E realmente, na hora do vamos ver, no olho da tempestade, só estava com ele lá um bispo, Dom Antônio de Castro Maier, que também foi outro homem muito virtuoso. Então, o fato é que a Fraternidade de São Pio X é necessária e eu, particularmente, só frequento as missas celebradas pelos padres da Fraternidade de São Pio X. Então, de fato, a Fraternidade de São Pio X é um norte hoje em dia. E se você pode, se você tem condições de frequentar uma capela, uma paróquia da Fraternidade de São Pio X, frequente, não fique indo
na paróquia X, na paróquia Y, diocesana daqui, dali. Vá nos padres tradicionais. Eles têm doutrina segura e moral segura. E eles vão instruí-los na verdadeira fé e na verdadeira moral católicas. Claro que, pessoalmente, eu tenho críticas a certas condutas disciplinares da Fraternidade São Pio X, a saber, a própria modo como eles usam a pastoral. Todavia, estou com eles nessa luta contra o modernismo que hoje invadiu a Santa Igreja. E eu realmente tenho mas grande consideração por este santo homem chamado Dom Marcel Lefebvre. E eu, particularmente, tenho devoção a ele, porque creio firmemente que este homem foi santo. E não apenas um santo, mas também um homem sábio, de uma sabedoria impressionante. Era um homem inteligentíssimo. Ele, que era um bispo, fazia parte do corpo docente da igreja, era doutor também em teologia. Um homem de uma grande e vastíssima ciência, que deixou um legado monumental. Então, de fato, a Fraternidade de São Pio X, ela é análoga àqueles mosteiros que guardavam a sã doutrina e a sabedoria em meio à barbárie. Análoga também às invasões vikings, onde as pessoas, quando percebiam que aqueles bárbaros que vinham do norte, que vinham da Dinamarca, da Noruega, saquear e destruir a civilização, recorriam aos feudos, digamos. Né? Inclusive, é graças a esses acontecimentos que o feudalismo toma muita força. Eles procuravam a proteção de seus corpos diante dessa nefasta violência vinda dos bárbaros, que fora permitida por Deus graças aos pecados que os católicos cometiam naqueles tempos. Do mesmo modo que hoje somos punidos por nossos pecados, com essa crise terrível que é aí divulgada e propagada, sobretudo pelo Papa Francisco. Então as pessoas na invasão, na barbárie viking, buscavam os senhores das armas, buscavam os castelos e também muitas das vezes se abrigavam em mosteiros para se proteger, e eles ficavam ali para se proteger dessa destruição, dessa barbárie, desse paganismo, do mesmo modo que hoje a barbárie, o paganismo, a heresia, a imoralidade é propagada por homens dentro do clero. E os fiéis devem se proteger destes bárbaros. E quem mais consegue proteger os fiéis dessa barbárie são justamente aqueles que foram sucessores legítimos de Dom Marcel Lefebvre, com a continuidade de seu legado, de sua obra, que é os bispos da Fraternidade de São Pio X e todos aqueles padres que lhes são subordinados ou amigos deles. Então, recomendo fortemente que você vá na Fraternidade de São Pio X. E não se engane, por muito tempo, durante muito tempo da minha vida, passei grande desolação, porque não podia frequentar a Santa Missa durante todos os domingos. Porque certo período da minha vida, abandonei por completo a missa nova, essa missa heretizante, essa missa perversa, fabricada por homens iníquos com a aprovação de Paulo VI, e que hoje muitas pessoas com devido conhecimento e ciência que são capazes de enxergar isso, no entanto, por covardia de não ter de fazer certos sacrifícios para abandonar essa missa fabricada por protestantes e maçons, eles não querem abandonar, porque não querem fazer sacrifício. Eu não estou aqui, como posso dizer, me vangloriando que eu fiz esse sacrifício. Mas o fato é que eu fiz. E foi doloroso, mas tive de fazer, porque não é possível que eu, que tenho 2 neurônios, eu que tinha devido conhecimento de filosofia, de teologia, da doutrina da igreja e, sobretudo, de história da igreja,
ver essas mudanças conciliares, essa missa nova, esse magistério conciliar, e eu cegar a si mesmo dizendo que estava tudo bem eu continuar indo na missa nova e seguindo esse clero conciliar diocesano. Não, eu não podia fazer aquilo, porque eu estaria mentindo para mim mesmo e, sobretudo, ofendendo o Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas, sim, a maioria das pessoas continuam nessas missas novas, nesse clero regular diocesano, modernista, por ignorância, de fato. Ignorância culpável, muitas das vezes, mas sobretudo por ignorância. Mas existem muitos católicos que leem livros de filosofia, de teologia, de biografia dos santos, de história da igreja, e que têm conhecimento e ciência suficiente para ver esses problemas e, no entanto, cegam a si mesmos, colocando-se de fato numa posição de pecado contra o Espírito Santo, porque negam a verdade. Negam a verdade. E eu, se posso me vangloriar de alguma coisa, inclusive foi um desses grandes motivos que me fez me converter, né, ser convertido à verdadeira religião católica, a verdadeira igreja, porque outrora eu era protestante, foi justamente porque eu amava a verdade. E por mais que me doesse ter que me contrariar totalmente nos meus princípios, digamos, na minha doutrina que eu seguia, protestante, eu tinha um amor pela verdade. E é por isso que eu estudei a história da igreja a fundo, estudei a filosofia, a teologia, a vida dos santos, e rezei a Deus para que me desse a graça de ver a verdade, porque eu amava a verdade e amo a verdade, e eu larguei o protestantismo e me converti ao catolicismo. E quando eu cheguei no catolicismo, com a missa nova, com o clero conciliar, eu já percebi que tinha alguma coisa errada. Porque tinha elementos que eu via dentro das seitas protestantes. Ora, eu fui procurar. Por que tem essa coisa aqui que tinha ali na seita protestante que eu ia e que eu vi? Então eu buscava. Eu tinha sede do conhecimento. Então me deparei com o quê? Com o Concílio Vaticano II. E aí foi estudo. E aí não demorou tanto tempo assim para me perceber que foi uma catástrofe e que de fato tinha um problema muito sério. E graças a Deus encontrei a tradição católica e procurei saber mais sobre ela, a questão da missa tridentina, né, do que era a igreja antes do concílio. E conheci este grande, esse gigantesco homem, esse santo homem chamado Dom Marcelo Lefebvre. Bom, é isso aí. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.